Trataremos aqui sobre as espécies de anfíbios, o que são bioindicadores e, por fim, como esses anfíbios são utilizados como bioindicadores e a sua importância. Anfíbios são vertebrados de vida dupla, ou seja, vivem parte na água e parte na terra. Daí o nome anfi, que significa duplo, e bio, que significa vida. Esses animais são extremamente dependentes da água, principalmente para a sua reprodução e nas primeiras fases do seu desenvolvimento. Por esse motivo, vivem geralmente em ambientes úmidos, próximo à água, como a de lagos e represas. Alguns podem ser vistos também no interior das matas. Eles se alimentam de pequenos animais, como moscas, aranhas, minhocas e até mesmo de outros anfíbios, ou pequenos mamíferos. Eles são divididos em 3 grupos: os dos sapos, rãs e pererecas, também conhecido como anuros. Eles têm 4 patas e não possuem cauda. O nome vem do grego, onde ar significa 100 e uros significa cauda, ou seja, não possui cauda. A anatomia corporal é adaptada para saltar. As pernas traseiras dos anuros são mais compridas e mais fortes do que as dianteiras. Esta característica anatômica favorece o salto destes animais. Os machos possuem sacos vocais logo abaixo da boca, cuja função é emitir sons, coaxar, específicos para atrair as fêmeas em períodos de reprodução. Possui uma coluna vertebral rígida e curta. O corpo dos anuros é curto e largo. A fecundação é externa. A fêmea coloca os ovos diretamente na água em cordões. Os anuros se alimentam principalmente de animais invertebrados de pequeno porte, como mosquitos, moscas, grilos e besouros, pois são os principais insetos que servem de alimentação para os anuros. Vivem próximo a beiras de rios, lagos e córregos. São encontrados em todos os continentes, exceto em um, na Antártida, pois grande parte das espécies de anuro é encontrada em zonas equatoriais e tropicais do planeta, em função da grande disponibilidade de água. Algumas espécies de anuro, principalmente de sapo e rãs, produzem toxinas cuja principal função é torná-los desinteressantes aos predadores, principalmente os que possuem cores fortes. As cobras cegas ou cecílias são animais de corpo cilíndrico e alongado, não possuem patas e, diferentemente das serpentes e cobras de 2 cabeças, a ausência de escama. Além dessas características, a pele das cobras cegas é úmida, apresentando anéis em todo o seu comprimento. Os olhos são atrofiados, mas há a presença de tentáculos sensoriais que auxiliam quanto a esta função. Tais animais ainda possuem dentes que auxiliam a alimentação dos filhotes. Costumam viver em aterros ou na superfície dos solos úmidos. São alimentados por pequenos animais, como cupins e formigas. Quanto à sua reprodução, os machos possuem um folodeu, órgão que permite a fecundação interna. Ao nascerem, os filhotes, na maioria das espécies, recebem cuidados das mães até que adquiram maior independência.
O das salamandras. As salamandras são animais bem parecidos com as lagartixas, já que apresentam 4 patas, cauda e um corpo alongado. Apesar dessas semelhanças entre elas, não são animais do mesmo grupo. Para começar, as lagartixas são répteis e as salamandras são anfíbios, pois possui cauda, corpo alongado e 4 patas. Não possui escamas e nem unhas. No Brasil, existe somente uma espécie de salamandra, que são as Bolitoglossa paraensis. Ela é encontrada somente na Amazônia, mais especificamente, costumamos achá-la entre restos de folhas caídas nas bifurcações de árvores. Ela se alimenta de pequenos invertebrados. Isso ocorre geralmente à noite. Bioindicadores são organismos vivos que indicam de forma precoce a presença de alterações ambientais, sendo que esses indicadores podem identificar diversos tipos de modificações antes que se agravem, além de determinar qual tipo de poluição pode afetar determinado ecossistema. Bioindicadores podem ser indivíduos ou mesmo comunidades, cujas funções vitais se relacionam tão estreitamente com determinados fatores ambientais que podem ser empregados como indicadores na avaliação de uma determinada área. Para tratar deste assunto, é preciso falar um pouco sobre estes animais. Anfíbios são animais de pele fina e úmida, na qual não ocorrem pelo ou escamas externas. São animais que são incapazes de manter a temperatura do seu corpo constante por mecanismos externos, por isso são chamados de animais de sangue frio. A pele fina e rico de vasos sanguíneos e glândulas permite-lhes que utilizem na respiração a absorção de água e defesa. Quando estão com sede, esses anfíbios encostam a região ventral de seu corpo na água e a absorvem pela pele. As glândulas de sua pele são de 2 tipos. Mucosas, produzem muco serosa, que produzem veneno. Todo anfíbio produz uma substância tóxica, mas existem espécies mais e menos tóxicas, e os acidentes comuns em humanos somente acontecem se tais substâncias entrarem em contato com nossas mucosas ou sangue. Reproduzem-se através de ovos que originam uma larva e, posteriormente, um adulto através do processo de metamorfose. Seus ovos são depositados em locais úmidos ou na água, pois não possuem casca para protegê-los da dessecação. Existe exceção a essa regra, com ocorrência de muitos animais vivíparos. Mas os anfíbios, ao contrário do que se possa pensar, têm seus pontos fracos, e os mais notáveis é a respiração pela pele, que os torna ótimos bioindicadores das condições do ambiente, mas também podem levá-los à morte. Qualquer poluição, tanto do ar como da água, os afeta. Por isso, quando o meio em que vivem está sendo degradado, eles são os primeiros a dar o alarme. Se algo está prejudicando os anfíbios, provavelmente afetará outros animais e até mesmo o homem. Os anfíbios podem ser considerados bioindicadores de qualidade ambiental, já que eles possuem o seu ciclo de vida intimamente ligado à água
e a uma pele permeável. Dessa forma, qualquer alterações nas condições de umidade, temperatura, qualidade de água ou até mesmo alterações dos habitats que são disponíveis para a alimentação ou para o refúgio serão sentidas por esses animais. Essas alterações podem provocar doenças, diminuição das populações ou até a extinção de espécies e configurar uma das principais causas de diminuição das populações dos anfíbios ao redor do mundo. Essas alterações podem ser causadas por fertilizantes, modificação do habitat, os raios UVB, herbicidas, mudanças climáticas, acidificação do ambiente, poluente, destruição do habitat, patogênicos ou até mesmo pela introdução de espécies. Exemplificando, com o esgotamento do ozônio estratosférico, que resulta no aumento da radiação UVB da superfície, isso pode reduzir a taxa de sobrevivência dos anfíbios anuros, que são os sapos, as rãs e as pererecas. Isso porque afeta o comportamento, que causará mudanças químicas da água, também causará danos aos olhos destes anfíbios, uma malformação dos membros do corpo, uma susceptibilidade a doenças e um efeito negativo no desenvolvimento tanto do embrião como do girino. Outro exemplo é a contaminação pela indústria e também pela agricultura. A acidificação pode causar impacto na distribuição dos anfíbios, reprodução, crescimento e mortalidade dos ovos e gerinos. O baixo pH na água e no solo influencia a distribuição, a abundância e a diversidade dos anfíbios anuros. Quanto na agricultura, o vilão são os herbicidas, que têm como consequência a desmasculinização, aumento na deformidade e alteração do crescimento. Visto que vários fatores podem comprometer o equilíbrio ambiental, é de suma importância ter estes animais como bioindicadores, pois a realização das amostras são de baixo custo. Também são sensitivos ao estresse do sistema e respondem de uma forma previsível. Também são abundantes, o que facilita a identificação das alterações que ocorrem em seus habitats. Bem, é isso. Tratamos aqui sobre anfíbios como bioindicadores. Muito obrigada.